do Max Esporte. TV Max com Max Esporte para você, sempre às 8 da noite, nosso encontro marcado. Ó, o piloto não sumiu, hein? Ele volta semana que vem. Ricardo Mazella foi dar umas voadas aí e tal, mas semana que vem estará aqui de volta apresentando o programa Max Esporte. Sempre às 8 da noite aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET. Você curte o melhor da resenha pura. A gente vai discutir vários assuntos, vai falar de futebol, vai falar de games, vamos falar também de festa no Maracanã e muita coisa para você dentro desse programa Max Esporte. Sempre em nome de Rei TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu então, meu querido Matheus, que está aqui comandando as carrapetas. Vamos apresentar os nossos mosqueteiros. Pouca gente, mas são os mosqueteiros. Vamos apresentar. Cadê? Eu quero ver aí o Cláudio Afonso. Aí, o Otávio Bocão está ao meu lado aqui de preto, porque ele, logicamente, botafoguense pode ser, só pode estar de preto e branco. O nosso querido Cláudio Afonso está abaixo aqui, está de vermelho, porque ele está assustado com o Vasco. E a Luciana Campos está sempre na sua residência. Olha lá, que bonita parede, hein? Que bonito cenário da nossa Luciana Campos. Agora vou fazer o seguinte, vou chamar o Paulinho Pizarro com E-Games, meu querido Matheus. Vamos falar com Paulinho Pizarro. É com você, Paulinho. Alô, alô, bem-vindos! A dica de games de hoje não é só um jogo, é um investimento no metaverso, nesse novo mundo das NFTs. Chama Illuvials, um game de RPG em mundo aberto, num mundo fantástico, onde você vai poder colecionar os Illuvials, que são NFTs jogáveis, que você vai poder batalhar contra seus oponentes. Illuvials é um dos jogos da nova geração mais promissores, segundo analistas, jogadores e investidores. Vale a pena entrar nesse mundo comigo? Agora, na sua tela. Pode ser jogado no PC, Mac e Android e é baseado na blockchain Ethereum, uma das criptomoedas mais consistentes que existem, e tem um token próprio, o ILV, que é a moeda que você usa para negociações dentro do game. Vale a pena conferir esse investimento e esse novo game. Falando em metaverso, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, promete para outubro um novo headset que vai capturar seus piscares, caretas e expressões para o seu avatar dentro desse universo, aumentando em muito a capacidade de imersão nos jogos. Vale a pena a gente aguardar e conferir. Já estão definidos os grupos do Mundial de League of Legends, que terá nossa lounge no grupo A, começando sua participação nos dias 29 de setembro. E se passar por essa fase de entrada, são 4 só os classificados, vai caminhando para a grande final, que vai acontecer no dia 5 de novembro, já em São Francisco. Tomara que a Loud consiga quebrar esse tabu e traga esse Mundial para casa. Para finalizar, gostaria de parabenizar a Pen Game, que conseguiu o título do CBLOL Academy no último final de semana, vencendo a Red por 3-0. Parabéns aos campeões. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana com muito mais de mundo dos games, competições, NFTs, metaverso, tudo por aqui, tá imperdível.
Tchau! Valeu, maneiro, maneiro. Nosso Paulinho Bizarro, em 3D, passou de 3D, já foi para lá pro mundo da Lua. O nosso Paulinho Bizarro, que beleza. Mas a gente continua aqui no Max Esporte, sempre aqui às 8 da noite, você tem na TV Max, canais 525 e 25 da NET, o programa Max Esporte. E o nosso Octávio Bocão teve no Maracanã, porque o Maracanã voltou a também promover novamente a Calçada da Fama, trazendo grandes nomes que estiveram no futebol carioca representando os clubes carioca. E quem representou foi Louco Abreu, o uruguaio, que é o segundo uruguaio que tem os pés na Calçada da Fama, não é isso, Octávio Bocão? Boa noite para você, Bocão. Muito boa noite, Borges. Boa noite, Cláudio Afonso, Luciana Campos. Uma grande homenagem foi feita e eternizou no Maracanã os pés do grande artilheiro Louco Abreu, um dos ídolos do Botafogo, 107 jogos, 63 gols, e ele foi eternizado ali com essa grande homenagem no Maracanã, muito bem recebido pelas pessoas que ali estavam. O presidente do César também esteve presente. E, é claro, se não me engano, o Guidia, né? Como é que é o nome dele? Da seleção uruguaia. Guidia, aquele que acabou com a gente. Isso. Exatamente. Ele foi eternizado também na Calçada da Fama e é o segundo uruguaio. Mas o que mais me deixou assim emocionado, porque o Louco Abreu é um cara sensacional, muito humilde. E a gente viu que naquele momento ele dizia que atrás dele tinham outros grandes jogadores que ainda estão por botar os pés na Calçada da Fama e outros que já estão eternizados também. Ele se sentiu pequenininho em relação a esses grandes jogadores, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Zico, e aí mostra a humildade e a surpresa dele ter sido homenageado muito por conta da cavadinha em cima do Flamengo, porque, se não me engano, nós não tivemos nenhuma final com uma cavadinha, nenhuma final de um pênalti tão bonita de cavadinha. Nem o Pelé. Deixa eu saber primeiro, tem um vídeo aí, o nosso Matheus, você falando com Joel Santana, o papai Joel Santana, falando de Louco Abreu. Fala aí. Estamos aqui com o papai Joel Santana, grande treinador do Brasil de muito tempo, graças a Deus, um cara de nome no futebol brasileiro. Eu queria saber de você, qual é a sensação de ter eternizado aqui os pés na Calçada da Fama Louco Abreu, já que você era o treinador dele naquele título de 2010? Foi uma amizade que nós fizemos no momento que nós entramos dentro do Campeonato Carioca, já começado, e ali nós fomos convivendo juntos, fomos nos conhecendo melhor, e deu no que deu. Ele bateu aquele Pedro maluco, louco, e hoje eu tenho um marca-passo, porque se ele bate de novo eu morro. Mentira, Louco Abreu é um grande amigo, uma grande amizade, um baita profissional. E parabéns ao Botafogo, parabéns ao Maracanã, que está começando a reconhecer os seus verdadeiros ídolos. Não foi? Agora a gente vai receber o De La Penha. O De La Penha é botafoguense, não, Bocão? Muito botafoguense, um grande amigo meu, e foi botafoguense de alma e coração. Então vamos ouvir o nosso De La Penha falando também com o nosso Octávio Bocão no Maracanã, nos pés da fama, colocados lá na Calçada da Fama, os pés do nosso Louco Abreu, grande jogador do Botafogo, grande ídolo do Botafogo. Galera, estamos com o Hélio De La Penha, meu grande amigo, botafoguense, meu parceiro, já de Botafogo TV, fizemos vários jogos juntos. E aí, como é que tá? O que você achou dessa eternização do nosso grande ídolo Louco Abreu na Calçada da Fama aqui do Maracanã? Merecida a homenagem, né? Louco Abreu faz parte da história do Botafogo, faz parte da história do Maracanã, fez um gol inédito, ninguém fez o gol que ele fez, nem o Pelé, entendeu? Que tem uma placa aqui, entendeu? Não tem um gol como o do Louco Abreu, uma cavadinha totalmente irresponsável, porém deliciosa, altamente alvinegra. É isso aí, meu grande amigo Hélio De La Penha, saúde e sucesso para você e mais jogos de vitória do Botafogo, não é isso? Um abraço a todos aí, que o time de vocês faça um bom momento aí no brasileiro e daqui para diante também, tá? Isso aí. Sejamos campeões. E ninguém cala. Valeu, Bocão, que festa bonita. Agora eu queria saber da nossa Luciana, primeiro, daqui a pouco o Cláudio Afonso, mas Luciana, boa noite para você. A importância, porque a gente vê, por exemplo, que temos que ter ídolos. As torcidas têm que ter ídolos. O Flamengo, por exemplo, tem o seu ídolo hoje, por exemplo. Vamos analisar o Gabigol, o Pedro. O Fluminense tem o Germancano, certo?
Esses são os ídolos do Fluminense. O Vasco da Gama já teve grandes ídolos também. Tem o Nenê, que é até um grande ídolo. E o Botafogo está tendo ausência desse grande ídolo, hein? Boa noite para você, Luciano. Boa noite, Borges. Boa noite, Cláudio Afonso, ao Bocão, meu amigo. Aqui eu tenho muita saudade. Tô com saudade, hein, Bocão? Aos nossos telespectadores. Eu acho que o Botafogo está se reestruturando, né? Então, eu acho que nesse momento ainda há um vácuo, porque há uma mudança radical. Um time tão importante para a nossa história, para a história do futebol brasileiro, hoje ele tem um dono. Isso modifica completamente. Um time que teve Garrincha, teve grandes nomes, Jairzinho, enfim. Você teve nomes maravilhosos, fantásticos, que, assim, é do mundo, né? Não é só do Botafogo. O Botafogo é do mundo. E hoje ele tem um dono. Há uma mudança na forma de gerir o futebol, e eu acho que isso tem a ver com uma certa ausência momentânea de ídolos aí. Quem sabe possa estar projetando. Tem aí o Jefinho, que é um grande jogador, mas quem sabe é um garoto ainda. Mas hoje realmente não tem quem encarne, assim, que fale, né, que tem aquela veia botafoguense que a gente possa falar nesse momento. Mas acho que é só momento. Ô, Cláudio Afonso, a importância de um ídolo, porque você já deve ter passado por grandes ídolos do Vasco da Gama, como Romário, como Roberto. A importância de um ídolo para um clube, como, por exemplo, o Louco Abreu foi para o Botafogo. Boa noite. Boa noite, Borges. Boa noite, meu amigo Bocão, Luciana, nossa audiência qualificada, ligados conosco aqui nessa terça-feira. Olha, o ídolo é uma das razões do futebol, né? Do futebol, de ter esse alcance, de penetrar no coração das pessoas num âmbito que a gente sabe, o futebol é o esporte rei do planeta. Dentre tantos esportes que chamam a atenção das pessoas do mundo afora, é o futebol aquele que detém a maior audiência, a maior atenção. E o ídolo, ele faz aquela união, aquela conexão entre clube e o torcedor. Então, eu, né, o Bocão também, a Luciana é mais jovem, mas como estudiosa do futebol sabe, mas nós pegamos uma geração, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que todos os clubes grandes tinham ídolos muito identificados, né? Principalmente Flamengo e Vasco com Zico e Roberto Dinamite, mas pelo Fluminense tinha o Rivelino, pelo Botafogo o Mendonça foi um ídolo com muita identificação, e tiveram várias. Eu acho interessante, o Bocão esteve lá com o Louco Abreu, essa questão do Louco Abreu, que o ídolo muitas vezes não basta apenas estar ligado a títulos e vitórias ou apenas ser um craque da bola. Porque o Louco Abreu não é esse craque, mas o carisma que ele tem, a inteligência que mostra que ele é um jogador diferenciado da média, fez dele esse respeito, esse amor genuíno que ele tem pelo Botafogo, de ver como é que as coisas funcionavam no Rio de Janeiro, do que o torcedor alvinegro passava naquela época de ser zoado, sacaneado, e ele encarnou aquele espírito com aquela garra uruguaia que a gente conhece, e ele se tornou ídolo. Quer dizer, o Louco Abreu, se eu não me engano, fez 63 gols. Pô, eu vi vários goleadores pelo Botafogo, Fischer e tantos outros, com um número de gols maiores. O Botafogo teve inúmeros goleadores, mas esse carisma do Louco Abreu fez ele ser merecidamente esse ídolo que é. Então, o ídolo... E quantos torcedores viraram Botafogo por conta dele, por conta do Túlio, e como agora o Flamengo está com essa profusão de ídolos, de craques, a boa fase ajuda, mas o ídolo é fundamental para o futebol. Valeu. Olha aqui, eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar uma parada no primeiro bloco e vamos com o segundo bloco já passar lá em Bruxelas, né? Nosso correspondente Paulo César Oliveira para falar do futebol internacional. Mas eu queria saber rapidamente, Bocão, o Palmeiras já é campeão? Nada, o campeonato é em aberto ainda, faltam 13, 12 jogos ainda, o campeonato muito em aberto. É claro que algumas opções, por terem campeonatos paralelos, faz com que algum clube se identifique mais. O problema é que o nível do campeonato carioca é muito ruim, e aí os que estão lá embaixo não ganham, os que estão lá em cima se mantêm na média, e também o Palmeiras é um time que tem um elenco que ganha dentro e fora de casa. Se torna soberano, mas evidentemente que tem gente ainda na fila para, se der uma derrapada do Palmeiras, estar ali próximo. De 1 a 10, em que numeração você colocaria o Palmeiras como campeão, Luciano? 8. 8, quase, pertinho, hein?
Seria isso, Cláudio Afonso? É isso mesmo? O Palmeiras está com uma das mãos na taça de campeão brasileiro? Bem, ele tem uma das mãos pela capacidade própria que ele tem, essa vantagem é considerável. Mas eu vou pelo exemplo prático. Na época eu trabalhava na Rádio Tamoio e o Palmeiras, muitos, principalmente a imprensa paulista, já dizia que o Palmeiras era o campeão e o Flamengo lá embaixo, muito mais atrás do que agora, por exemplo, teve aquela reta final espetacular comandada por Petkovic e o Adriano e o Flamengo terminou campeão. Não dá para cravar nada ainda, o campeonato está em aberto. Até porque eles têm papo com o capeta, né? Tem clássico domingo, tem Palmeiras Internacional também para jogarem ainda, mas tem muito jogo, tem muita bola rolando no Campeonato Brasileiro. Já a gente vai falar com o Paulo César Oliveira, lá direto de Bruxelas, e já vamos falar do Flamengo, que vai jogar na quarta-feira contra o São Paulo, decidindo a vaga para chegar a mais uma final agora da Copa do Brasil. Tem uma vantagem de 2 gols, ganhou de 3-1. E o outro jogo na quinta-feira, que vai ser um jogo que realmente vai ser de pegar fogo lá. A bola vai rolar em São Paulo. O Fluminense enfrenta o Corinthians e houve um empate de 2-2 aqui no Maracanã. Tá certo? Então, vamos dar uma paradinha e voltamos já com o programa Max Esportes, sempre aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET, às 8 da noite, o nosso encontro marcado em nome de Rei TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. A gente volta já. Valeu, galera. A gente volta para o segundo bloco do programa Max Esporte aqui na TV Max, canais 525 e 25 da NET. Você curtindo o programa Max Esporte sempre às 8 da noite, às terças-feiras, tá certo? Então, a gente vai falar agora de futebol. Vamos dar uma passadinha daqui a pouquinho até Bruxelas, ao nosso correspondente internacional, Paulo César Oliveira. Mas antes, você já sabe que o programa Max Esporte é em nome de Rei TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Então agora é hora de chamar o nosso Paulo César Oliveira, e eu já mandando um abraço para o Paulinho, que toda hora bota uma cerveja, diz que sexta-feira em Bruxelas, amanhã vai ser dia, quarta, quinta, normalmente sexta-feira ele bota sempre uma cervejinha lá. Paulinho, aquele abraço para você, e eu queria saber como é que está o campeonato francês. Vamos lá, Paulinho, Paulo César Oliveira. As minhas saudações a você, Carlos Borges, a Luciana, ao Otávio e ao Cláudio Afonso. E, é claro, a todos vocês que nos acompanham diretamente aqui de Bruxelas, capital da Europa. Vamos falar, então, sobre o futebol europeu. Começamos com a Liga Francesa, Ligue Française, 7e journée, Championnat de France. E, é claro, os jogos mais importantes do fim de semana, especialmente os jogos dos dois líderes, Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. O Paris, bem difícil, aliás, bem diferente do que era esperado. O Paris Saint-Germain teve dificuldades, mas com o gol de Neymar conseguiu a vitória. No outro jogo importante, que reunia também um dos líderes da competição, o Olympique de Marseille com Gerson no banco, começando no banco e entrando no decorrer da partida, venceu pelo placar de 2-1 a um dos outros. Partilhada entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille, ambos têm 19 pontos ganhos. O Lens vem na segunda posição com 17, Lorient na terceira com 16 e na quinta posição o Olympique Lyonnais tem 13 pontos, mas é bem verdade, tem um jogo a menos e caso consiga a vitória vai também se colar em termos de líder e vice-líder do campeonato francês. Em relação aos jogos do campeonato francês, na próxima rodada
duelos também muito interessantes, já que o Paris Saint-Germain vai jogar então fora de casa, enfrentando o Lyon, um jogo muito difícil, enquanto que o Olympique de Marseille recebe a equipe do Rennes. Se o Paris Saint-Germain não estiver no mais alto nível, pode perder a liderança na próxima semana, o que algumas semanas atrás seria impensável. Daqui a pouquinho a gente volta. Agora é hora do nosso Octávio Bocão. Fala aí, Octávio Bocão. Não, antes é a Luciana, né? Olha que eu tava errando, viu como é que eu erro também? Luciana Campos, é com você agora. O Paulinho disse, não chama o Bocão, não, chama a Luciana. Luciana, vai lá. Fala, Paulinho, saudade de você, um grande beijo, meu amigo. Conta aí pra gente como é que tá a Liga Europa. Dá aí as informações da competição. Luciana, saudações e excelente regresso ao programa. E para falar de Europa League, obviamente, destacando os principais jogos da próxima quarta-feira, depois de uma primeira rodada eletrizante que teve como um dos principais destaques a vitória da equipe do União Saint-Gilloise, aqui de Bruxelas, contra a União Berlim, em pleno estádio do União Berlim, na Alemanha. Outro jogo também interessante, vitória do Ludogorets da Bulgária, com gol marcado por Nonato, vencendo a equipe da Roma, em pleno estádio do Ludogorets. Para essa jornada, que é a segunda rodada da competição, vamos ter jogos realmente bem interessantes, destaques absolutos para Arsenal, PSV Eindhoven, também para Mônaco, que vai enfrentar o Ferencváros da Hungria. Outro jogo interessante, Real Betis enfrentando o Ludogorets, num desafio de ex-tricolores. Luiz Henrique enfrenta Nonato, jogando no estádio Benito Villamarín, em Sevilha. Um outro jogo que merece destaque, o Braga recebendo a equipe do União Berlim, e a Roma de Mourinho tentando a sua recuperação, enfrentando os finlandeses do HJK. Um jogo importante porque, eu recordo, a Roma perdeu o primeiro jogo justamente para o Ludogorets. Valeu. Agora é a hora do Bocão ou do Cláudio Afonso? Cláudio Afonso, me ajuda. É você ou o Bocão? Cláudio Afonso. Então é você, Cláudio Afonso. Vai lá. Então É você. comigo, rato no peito. Fala lá. E vou agora lançando direto para Bruxelas, para você, Paulo. Contar, ó, semana passada tivemos início na Champions League e agora, começando aí, teremos a segunda rodada. Conte tudo para a gente sobre a Liga dos Campeões da Europa, Paulo. Cláudio Afonso, a Liga dos Campeões começou a todo vapor na última semana e vai ferver seguramente amanhã, depois dos jogos já realizados hoje. Vamos então ao nosso foco para os jogos de amanhã, grupos E, F, G e H, que compõem então os jogos que serão realizados amanhã. Destaques então para o Milan, que visita o Dinamo de Zagreb, ao Glasgow Rangers, que vai enfrentar a equipe do Napoli, especialmente Juventus e Benfica, um jogo muito importante para a equipe encarnada e mais ainda para a Juventus, que foi derrotada no seu primeiro jogo, enquanto que o Paris Saint-Germain de Neymar vai a Israel enfrentar a equipe do Maccabi Haifa. Um outro jogo muito interessante será o duelo entre o Manchester City e o Borussia Dortmund. Vamos rapidamente às classificações dos grupos E, F, G e H. No grupo E, Dinamo de Zagreb lidera com 3 pontos. Milan e Salzburgo da Áustria tem 1 ponto. No grupo F, o Shakhtar Donetsk tem 3 pontos junto com o Real Madrid, enquanto que o Leipzig e o Celtic não têm qualquer ponto. No grupo G, Manchester City tem 3 pontos. Borussia Dortmund tem 3 também. Copenhague e Sevilha não marcaram ponto. E no grupo H, o Benfica lidera, surpreendente, está na frente do Paris Saint-Germain por saldo de gols, tem 3 pontos, PSG também 3, e o Juventus de Turim e Maccabi Haifa tem 0 pontos. Já já a gente volta. Tá certo, agora é a hora. Agora sim, agora eu vou acertar. Octávio Bocão, fala com Paulo César Oliveira. Aquela cerveja não é foto, não? Foto tirada de banner, não? Parece meio foto de banner do que foto cerveja verdadeira, né? Fala lá, Bocão. Cerveja espetacular. Aliás, depois dessa matada do peito do Cláudio Afonso, tá cruzando para mim, eu vou cabecear para o Paulo César Oliveira. Alô, Paulo César Oliveira, muito boa noite. Bundesliga, não. É campeonato alemão. Quero saber como é que é esse campeonato alemão e esse campeonato português. Aqui é Brasil. As minhas saudações a você, amigo Otávio, e diretamente vamos à Conference League,
A terceira competição europeia entre clubes tem a sua segunda rodada arrancando na próxima quinta-feira. Os jogos mais importantes e que merecem o nosso destaque: confronto entre o Istambul, Başakşehir e a Fiorentina da Itália. A equipe do Colônia enfrentando o Slovácko de Bratislava, enquanto que o Lech Poznan recebe a equipe do Áustria de Viena. O Gent, aqui da Bélgica, vai jogar com o Shamrock Rovers, enquanto que o Žalgiris da Lituânia vai receber os suíços do Basel. Nesta competição, os 2 primeiros classificados avançam então para os 16avos de final desta Conference League. E para fechar, fechamos com o Campeonato Português. A rodada que aconteceu no último fim de semana foi então a 6ª rodada e que manteve o Benfica como líder absoluto da competição. Aliás, os 3 grandes cumpriram a sua missão. O Benfica foi a duras penas vencer em Famalicão pelo placar de 1-0. O Sporting faturou sem problemas o Portimonense por 4-0. E o Futebol Clube do Porto cumpriu também a missão, vencendo em casa o Desportivo de Chaves por 3-0. Com os resultados do fim de semana, Benfica na frente com 18 pontos. Isso significa 6 jogos, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Liderança absoluta da equipe encarnada. No segundo lugar, o Braga, surpreendente, com 16. E em terceiro, Porto, com 15 pontos ganhos. O Futebol Clube do Porto aparece na terceira posição. Portimonense na quarta com 12. Boa Vista também com 12. Casa Pia com 11. E o Sporting, apenas com 10 pontos ganhos, aparece na 7ª posição após 6 rodadas disputadas na Liga Portuguesa. Semana que vem a gente volta com muito mais do futebol europeu, direto de Bruxelas, capital da Europa, para o programa Max Sport. Valeu, então. Um abraço para você, Paulo César Oliveira, nosso correspondente internacional do programa Max Sport. Vou fazer uma pergunta na onda ainda do Botafogo. A Luciana falou do Botafogo, mudança e tudo. Otávio Bocão, correta a torcida em vaiar o time no jogo contra o América Mineiro? Foi correta essa posição? A torcida está perdendo a paciência? E como é que você vê o Botafogo nessa sequência do Campeonato Brasileiro? Borges e amigos, eu penso o seguinte: as pessoas acham que o processo é demorado, é a longo prazo, que nós temos projeto e um planejamento para o Botafogo se tornar numa equipe de altíssimo nível daqui a alguns anos. Que o planejamento era de 14º Sul-Americana, mas você ganha na Mega Sena, você é mendigo, com todo respeito, você é mendigo, você ganha na Mega Sena, você vai querer continuar morando na rua? Ninguém vai querer continuar morando na rua. Então, quando você tem um time que tem o dinheiro, que independente de ter estado na Série B, ter tido dificuldades para comprar bola, salários atrasados, hoje você tem uma situação melhor, você cria uma expectativa melhor. O Botafogo precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo. Eu não sei nem se é desempenho, é muito mais resultado. O Botafogo tem fases de jogo dentro do campeonato, dentro da própria partida, que oscila demais. O Botafogo não mantém uma regularidade, uma continuidade, para que possa o adversário se expor se por acaso nós fizermos um gol. Botar o adversário numa dúvida enorme durante o próprio jogo, e o Botafogo não faz isso. O Botafogo se tornou um time previsível. Isso é um problema sério do Luiz Castro. Eu não compro mais a ideia de que desse discurso está trocando o pneu com o carro andando. O Botafogo tem dificuldade no seu pré-determinante. O modelo de jogo do Luiz Castro ainda não conseguiu. Ele tem todos os jogadores hoje em suas mãos. Como é que você empata? Você ganha do Fortaleza lá e você faz um jogo. Tudo bem que o América Mineiro era a terceira melhor campanha, continua sendo a terceira melhor campanha. Só que o Botafogo não conseguiu ganhar do América Mineiro esse ano, com todo o respeito ao América Mineiro. São, se não me engano, 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas da Copa do Brasil, no qual o Botafogo perdeu de 5-0, 3-2 e não fez nenhum gol. Precisa melhorar demais, senão o Botafogo vai sofrer até o final. Ô, Cláudio Afonso, o Tiquinho, ele entrou bem no time do Botafogo, você acha que resolve o problema? Porque eu acho aquele garoto Nascimento, é Matheus Nascimento, né? É Matheus Nascimento o nome dele? Matheus Nascimento é um bom jogador. Logicamente, você tem que ter paciência com ele, né? Logicamente, não é um jogador...
Não tem mais. Mas o Tiquinho entrou bem no time. Qual é a culpa? Qual é a culpa do Luiz Castro nesse negócio do Botafogo aí? Olha, eu acho que o Botafogo, primeiro aconteceram tem duas questões que eu acho que prejudicaram o Botafogo nesse processo. Primeiro, que tem aquele ditado, um ditado português que diz que é o seguinte: ganhar dinheiro até um burro ganha. A inteligência é você saber, é como você gasta ele. E o Botafogo fez naquele montante de contratações algumas equivocadas, gastando dinheiro até em quantias em alguns jogadores que não iam dar esse retorno que talvez aquele montante ali destinado era para um jogador fazer diferença, mas não. Então, muitos jogadores, a maioria até desconhecidos, com rodagens por outros países, e alguns acertos. Junto a isso, muita contusão. O Bocão acompanha o Botafogo de perto, aí, melhor de todos nós, muita contusão. Um campeonato que acho que isso atrapalhou também o Luiz Castro com jogadores que ele não conhece, jogadores que foram chegando ali, sabe? O Botafogo, por exemplo, agora uma questão que eu só penso diferente do Bocão em relação ao América, porque o América é um time já pronto, sabe, Bocão? É um time que já tem, apesar de algumas mudanças de treinador e algumas peças, é um time com uma rodagem, um sistema de jogo já desenvolvido, tanto que se mantém na primeira divisão, dá trabalho quando joga contra o Atlético Mineiro, os principais times do país. E o Botafogo é um time em formação com muitos problemas. E o Luiz Castro, ele não é um cara top, mas não vejo ele com essa culpa toda, não. Eu acho que é um processo. E eu estou vendo muita fibra dos jogadores do Botafogo, muita entrega. Agora, não é fácil, é um campeonato difícil. Você ganhar o América, eu sei que o botafoguense, quando olha o América no Engenhão, pensa é jogo para ganhar. Mas quando vai para o jogo, é difícil ganhar um time desse. A divisão é muito equilibrada. É nessa linha que eu vou para a Luciana para a gente fechar o Botafogo e vir logo para o Vasco rapidamente, Luciana. Botafogo enfrenta o Curitiba agora. Ele teria na programação dele que ganhar 6 pontos em 2 jogos, né? E aí, agora? Pois é complicado, né? Eu acho que assim, falar depois do Bocão e do Cláudio Afonso que se complementaram, né? A fala dos dois, as duas falas, elas se complementam. Eu também não vejo essa culpa toda do Luiz Castro no processo, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de falar sobre a oscilação do time, a falta de padrão de jogo. Então, assim, a falta assim, de definição mesmo. Acho que o Botafogo é aquilo que se colocou aqui. Ninguém imaginava que o Botafogo fosse ganhar o Fortaleza lá. Se imaginava que o Botafogo fosse vencer o América Mineiro aqui. Não foi nada disso. Então, assim, é algo que acaba... A torcida tem razão de vaiar? A torcida tem, é a torcida, né? É a paixão, sofreu, estava esperando. E aí o Botafogo vai fazer um jogo difícil fora de casa, né? A gente não sabe, o Borges, porque contra o Fortaleza você achou que não ia ganhar e ganhou. Mas então, o jogo do Botafogo com o Curitiba é no Newton, não é não? É no Newton, não é fora não? Sábado, 19 horas. Newton então Santos. Eu errei. Tinha que ganhar 6 pontos. Tinha que ganhar 6 pontos. Pois é, eu acho que aí agora a gente fica meio sem saber, porque dentro do Newton Santos parece que fica complicado o Botafogo, né? O Botafogo costuma fazer grandes jogos fora. A exemplo do Fortaleza e do Internacional. O retrospecto dentro de casa é o pior possível. Agora, o Vasco da Gama, a gente entra agora no Vasco, porque o Vasco sexta-feira tem o Náutico em casa, depois tem um Cruzeiro, lá no Mineirão. Como é que você vê essa situação, meu querido Bocão, em 30 segundos? Eu acho que o Vasco vai subir, principalmente se fizer prevalecer o mando de campo, que é o forte do Vasco. Oscila demais quando vai fora. Eu acho que o Jorginho não conseguiu implementar o modelo de jogo dele, a metodologia de trabalho. Por mais que já tenha estado aqui, ele não conseguiu ainda. Eu acho que o Vasco sobe, não sei se com tranquilidade, mas o Vasco vai subir. O Londrina faz uma ótima campanha, há de ressaltar isso aí. Mas se o Vasco prevalecer o mando de campo, o Vasco vai ganhar. Porque o que a torcida do Vasco faz no Caldeirão lá é impressionante. O que o Vasco tem que fazer é a mesma coisa que o Botafogo, Luciana. Tem que vencer o Náutico em casa, porque o outro jogo já é o Cruzeiro fora. Pois é, eu acho que o problema é o jogo fora, porque dentro de casa o Vasco faz o papel dele, né? Vence nos últimos 6 jogos e não venceu fora de casa. É algo impressionante. E no jogo de domingo contra o Grêmio, tomar um gol daquele, sair à frente, ser um time
sem criatividade, defensivamente, que era um time bem consolidado, é complicado, assim, o que foi feito com o Vasco, né? E aí há que se ressaltar a torcida. A torcida já esgotou os ingressos para sexta. É algo impressionante. E a torcida merece esse respeito, merece esse carinho do time. Eu acho que o time está muito em falta com a torcida. Cláudio, muito rápido para a gente fechar o segundo bloco. Você está preocupado com o Vasco ou não? Eu acho que tem motivos para preocupação, sim. Eu já falei aqui, outro dia eu participei de um debate com os colegas lá de Sergipe, e eles ficaram até... A campanha do Vasco é mentirosa. A campanha do Vasco na Série B, muitos jogos, eu estive lá muitas vezes como espectador e outras comentando, sexta-feira eu vou estar lá, é o jogo para o Vasco vencer, que se o Vasco não vence vai ter confusão em São Januário, porque a torcida não aguenta mais. Foram muitas contratações erradas quando o Vasco não podia errar. São muitos jogadores fracos. Eu conversei com um colega da imprensa de Santa Catarina, tentando ser breve, o lateral que o Vasco contratou. Agora era janela. O Vasco tinha que contratar pelo menos uns 3 jogadores razoáveis. Ele não conseguiu fazer isso. Pegou um lateral que era o segundo reserva do Avaí. É um menino que já comprometeu umas 2 ou 3 vezes desde que entrou em campo. Então, muitos jogadores fracos. E caso os resultados não apareçam, principalmente em São Januário, que está sendo a força do Vasco, eu conheço São Januário, aquela instabilidade ali, pode jogar até contra o time, que hoje está apostando muito em quem? Muito em garotos. O André, o Marlon, é muito garotado. Então, eu acho que ainda corre risco. Tá te o preocupando. Vasco tem tudo para subir, mas não está fácil não, está longe de tranquilo. Valeu, vamos fazer o seguinte, paradinha nesse segundo bloco para chegar no terceiro para falar dos jogos da Copa do Brasil desse meio de semana, porque tem Flamengo e Fluminense jogando a Copa do Brasil e já no final de semana já temos um Fla-Flu sensacional que todo mundo está esperando no Campeonato Brasileiro. O programa Max Esporte sempre às 8 da noite na TV Max, canais 525 e 25 da NET, sempre em nome de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, saco de lixo da dona de casa. A gente volta já. Valeu, voltamos agora para o terceiro e último bloco do programa Max Esporte, sempre aqui na TV Max, às terças-feiras, nosso encontro marcado às 8 da noite, tá certo? Os canais 525 e 25 da NET, você curte o programa Max Esporte, sempre em nome de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E ainda de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser... Bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. E agora a gente vai falar dos jogos da Copa do Brasil, né? Bota a rapaziada aí, o nosso Bocão, nossa Luciana, nosso Cláudio Afonso, porque a gente vai falar da Copa do Brasil. Tem 2 grandes jogos, Flamengo e São Paulo, que não será um jogo tão fácil assim, porque o Flamengo leva uma vantagem porque venceu 3-1 no Morumbi, mas o jogo Fluminense e Corinthians é lá e cá, quinta-feira, um jogão, porque o Fluminense teve chance de ficar com a vitória e levar a vantagem para São Paulo, mas o Corinthians conseguiu o empate e dessa maneira está tudo igual na mesa, Fluminense e Corinthians. Mas eu acho o seguinte, se botar, Bocão, se a gente botar aqui, não os jogadores só, fazer quem é quem, mas botar os esquemas de Fluminense e Corinthians, eu dou o Fluminense como favorito tranquilamente. Você dá ou não dá? Então, o que acontece, Borges? Eu acho, por exemplo, se fazendo uma comparação com o Corinthians que joga o Campeonato Brasileiro, o Corinthians não é um time que tem uma participação efetiva em termos de espetáculo para fazer o torcedor ficar feliz. O Corinthians está na parte de cima da tabela desde o início do Campeonato Brasileiro. Então faz prevalecer o mando de campo jogando mal. A torcida sai de lá comemorando sempre, mesmo com o time jogando mal.
E lá é difícil do Corinthians perder. Lá é muito difícil do Corinthians perder. Mesmo que o Fluminense tenha um esquema já pré-definido pelo Fernando Diniz, é um jogo que o Fluminense tem que ter o controle de bola e ser objetivo, ser efetivo. Porque lá tem que saber sofrer. Se não souber sofrer, o time do Corinthians vai para cima lá na arena. Era Itaquerão. Então, o time do Corinthians é um time já sólido, consistente. O Vitor Pereira já demonstrou que é bom treinador, não nega fogo em nenhum momento. Claro que foi de peito aberto contra o Flamengo na Copa do Brasil, na Libertadores, foi eliminado, não era para ter sido, porque se tem essa casinha como o Filipão fez, tá aí, ó, o Filipão está na final da Libertadores. O Filipão foi na Copa do Brasil, mas tentou. E é um jogo só para o Flamengo no mata-mata, mas o Corinthians é favorito com o Fluminense, até porque tem praticamente o resultado debaixo do braço. Ô, Luciana, o André está fora. E o André você, como comentarista brilhante que é, junto com o Bocão e o Cláudio Afonso, sabe que o André é uma peça fundamental no esquema do Diniz. Faz mais falta do que o Nonato que foi embora, ou não? Eu acho também, e eu concordo muito com o que o Bocão falou, acho que o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de sair com a vitória aqui no Maracanã. Lá vai ser bem difícil. O André é um cara importante de meio de campo, até pela contenção que faz. E o Vitor Pereira, ele lembrou bem o Bocão, eu acho que ele vai vir bem diferente, aliás, ele fez bem diferente do que fez na Libertadores. O Vitor Pereira errou contra o Flamengo quando ele abre lá o jogo, lá quando ele foi para frente, o Flamengo soube segurar, o Corinthians não manteve a imposição de jogo, e aí o Flamengo, evidentemente, com um elenco melhor, foi lá e matou o jogo lá na Itaquera. O Vitor Pereira fez diferente. Ele conseguiu um resultado importante aqui, saiu 2 vezes atrás do placar, e lá ele vai botar para cima. E o Fluminense já vem sem o André, que é um cara de marcação, um cara que rouba a bola, um cara que faz essa ligação do meio de campo com o ataque. Claro, também acho que o Fluminense, em termos de futebol, é superior, mas é um jogo difícil, vai ser um jogo bem difícil para o Fluminense. Ô, Cláudio Afonso, temos o Diniz sendo, logicamente, a peça importante, um dos técnicos aí, que inclusive lembrado para a seleção brasileira. E tem o Vitor Pereira, que não está bem, né? Ele está sendo contestado. É um jogo-chave para o Vitor Pereira mais do que do Fluminense? Ou, por exemplo, se o Fluminense sair da Copa do Brasil, será contestado o trabalho do Diniz? Olha, o Vitor Pereira, ele é aceito pela maioria da torcida corintiana. É que muitas vezes a exigência do torcedor de time grande, que muitas vezes é aquela exigência irracional, ainda mais no Brasil, que tem muitos clubes grandes, é muito clube para pouca taça. Então o cara sempre vai ter os que vão criticar, mas o Vitor Pereira tem mantido o Corinthians nas primeiras posições com um elenco cheio de problemas. De ordem de contusão, de ordem física, de jogadores que chegaram, como o William, que não, na verdade não se adaptaram mais ao Brasil e foram embora. Eu acho que o Vitor Pereira tem se mostrado um bom treinador, com certeza fincou aqui, outros clubes vão olhar porque ele tem feito um bom trabalho, diferente do Fernando Diniz, né? Um outro tipo de trabalho do Fernando Diniz. Eu vejo um jogo, um clássico de difícil prognóstico. Eu apostaria no empate, mas aquele que tudo pode acontecer, sabe? Vai depender ali das circunstâncias da partida. Vai ser um jogo interessante de se acompanhar. Agora, qual é o peso? Aí a pergunta que eu faço para os três. Qual é o peso para o Fernando Diniz se sair e do Vitor Pereira se sair? Qual é o peso? O Vitor Pereira balança de vez e cai e o Diniz fica contestado ou não, Bocão? Eu acho que não, impossível. Se acontecer um negócio desse, isso é um absurdo do futebol. Diferentemente do que o Thiago vem fazendo, né? O problema eu vou só voltar um pouquinho no Botafogo, que o Botafogo quer ser precursor de uma nova cultura, de que não pode mandar o jogador embora porque foi vendido, tem estilo europeu. Esquece. Já era para ter caído nos cachos, com todo o respeito que eu tenho como ser humano, como profissional, faz um péssimo trabalho, na minha opinião. O Fernando Diniz faz um ótimo trabalho. E esse papinho de torcedor, vai escorregar sempre na final. O Fernando Diniz já está consolidado como um grande treinador. E o Vitor Pereira está começando a criar uma consistência como treinador no Corinthians, que não é nenhum time bom assim também, não.
independente do eu papel, falar. tem Renato Augusto, tem o Willian que já foi embora, ele está começando a mostrar, chegou no mesmo tempo que Luiz Castro. Mas tem jogadores de qualidade? Tem. Roger Guedes, o Igor Rabelo, mas são jogadores, e fora os experientes, mas é difícil lidar com jogadores experientes que ganharam tudo no Corinthians. E ele está conseguindo manter uma regularidade do Corinthians. Está lá em cima, ele não está brigando para não cair. Se ele não ganhar a Copa do Brasil, não passar, ele tem lastro ainda para chegar na Libertadores, com certeza. Agora, rapidamente, para a gente ir para Flamengo e São Paulo, ia falar Corinthians, Flamengo e São Paulo, que é o jogo de quarta-feira, Copa do Brasil. Luciana, qual é o peso desse jogo para uma queda do Fluminense? O Fernando Diniz será contestado ou não pela torcida? Eu acredito que não, como o Bocão falou, mas se ele sair como finalista, eu acho que ele sai bem maior do que se o Vitor Pereira for classificado. Eu acho que assim, se a gente for numa comparação... Mas se ele sair, se o Fernando Diniz sair e o Vitor Pereira passar, você acha que não vai ser contestado? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acho que, na verdade, se esperava muito do Fluminense no início da temporada e a queda dele na Libertadores meio que trouxe a galera a uma realidade. E aí a vinda do Fernando Diniz, que conseguiu ali dar um corpo, dar um coletivo, até trazer o Ganso de volta a fazer bons jogos, o Cano também, enfim. Então, eu acho que, nesse sentido, se ele sair, não será contestado. Mas se ele passar, ele sai maior do que o Vitor Pereira, caso passe. Com certeza. Fala aí, Cláudio Afonso, para a gente fechar Fluminense e Corinthians. Não acredito em demissão, principalmente do Fernando Diniz, de sair agora. Não, demissão. Não estou falando de demissão, estou falando contestado. Não falei em demissão, nem do Vitor Pereira. Sempre vai haver uma contestação dos mais apaixonados, mas o que vai pegar mesmo é de que forma você será eliminado. Foi eliminado nos pênaltis. É uma eliminação. Tomei de 5-1. É outro tipo de eliminação. Eu acho que aí vai ter turbulências. Bem observado. Bem observado. Falando de Flamengo, Borges, rapidinho, a custo-benefício, o Fluminense hoje, a custo-benefício do Brasil, é a melhor campanha do brasileiro. Lógico. Sim, verdade. Flamengo e São Paulo, o Flamengo leva vantagem. Aí voa novamente a contestação, Luciana. O Dorival Júnior fez, logicamente, ele mesmo já declarou na entrevista coletiva, olha aqui, jogo com o brasileiro com um time e joga as Copas com outro time. Se ele não ganhar uma Copa, tem a Copa do Brasil agora e tem a Copa Libertadores, ele será contestado como técnico por essa decisão ou você acha que a diretoria teria que obrigar ele a colocar o time principal? Eu acho que ele vai ser contestado porque ele já teve isso. O cara veio... Em 3 meses, conseguiu dar para o Flamengo um novo norte. Ninguém estava esperando mais nada nessa temporada. Leva o time à final da Libertadores. Há uma possibilidade muito grande de avançar também na Copa do Brasil. Acho que a questão do brasileiro tem muito mais a ver com o passado, com o que aconteceu lá atrás, com a falta de gordura que o Flamengo não criou e hoje sente falta, diferente do que acontece com o Palmeiras. Mas acho que o Dorival vai ser contestado com qualquer resultado, que é o que a gente viu no domingo, quando o Flamengo não venceu o Goiás, e aí você se acha que o Flamengo joga sozinho, né? Não se leva em consideração que do outro lado você tem um time muito bem armado, muito bem montado pelo Jair Ventura, e que, assim, fez frente ao Flamengo, e o Flamengo não foi eficiente e não venceu, ponto. É isso. Então, agora, assim, ele vai ser contestado sempre. Bocão, você como ex-jogador, você acha que a diretoria teria que obrigar ao técnico de colocar algumas peças nos jogos, ou você acha que essa definição, porque ele bancou, ele disse, essa foi uma decisão da comissão técnica e das pessoas que estão lá fazer dessa maneira. Você acha que poderia a diretoria obrigar a fazer uma imposição no Campeonato Brasileiro em relação vamos fazer uma analogia sobre tudo isso aí. O que é mais fácil para o Flamengo ganhar hoje? Copa do Brasil e Libertadores. Eu tenho que me desgastar, me desdobrar para ser campeão brasileiro, botando os meus jogadores que vão disputar um campeonato mais importante, que principalmente é Libertadores. É claro, para mim, é óbvio que o Flamengo não quer. É claro que estão deixando. Se o Palmeiras ratear no brasileiro,
Flamengo vai chegar, por isso que eu falo que não está em aberto ainda. Que o Palmeiras pode ratear. Rateou, tem confrontos diretos, tem várias outras nuances que podem levar o Palmeiras a perder ponto e o Flamengo ganhar. Se o Flamengo ganha do Ceará, nosso discurso aqui seria outro. Fato. Não, o Flamengo chegou, hein? O Flamengo chegou. Hoje tem o Internacional vice-líder. Mas eu acho o seguinte, eu acho que de qualquer maneira aqui na nossa cultura, o Dorival Júnior, para mim, se ele não ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, eu acho que o Flamengo vai contratar o Sampaoli. A minha opinião, aí não tem informação nenhuma. O meu pressentimento é que se o Dorival não ganhar, porque eu acho que o brasileiro ainda é difícil, mas se não ganhar a Copa do Brasil e principalmente a Libertadores, se ele perder um desses campeonatos, ele vai ser mandado embora. E eu acho que vem o Sampaoli. O Sampaoli está esperando uma brecha. Mas independente disso, o Flamengo está à frente de qualquer time no Brasil, junto com o Palmeiras. Ô, Cláudio Afonso, Flamengo e São Paulo, qual é o perigo desse jogo com o Flamengo tendo uma grande, não uma vantagem que tinha com o Vélez, mas tem uma vantagem, O perigo, 3-1 lá no Morumbi. ele já é conhecido de quem, né, já milita no futebol há muito tempo, a desconcentração, a falta de compromisso, não entender que do outro lado tem uma camisa pesada, de um time de enorme torcida, um time grande também, uma camisa pesada, histórica, que é o São Paulo. Flamengo é melhor, seria favorito em qualquer condição, mas se entrar pensando no final do jogo, se ficar pensando no final do trajeto e não no que tem que fazer no passar da ponte, a gente já viu. Eu fiz um Fluminense e América que lá em Natal foi 3-0 Fluminense. Eu fui para o Maracanã e foi 5-2 América de Natal. E a gente já viu quantas e quantas. São Cristóvão virar para o Flamengo de Zico. Então, agora, é difícil. Eu creio que vai ser quase impossível. Eu acho que o Flamengo vai passar, mas é preciso respeito, compromisso, para não se desconcentrar e achar que a parada já está ganha. Vamos fechar o programa com os palpites. Você disse que vai dar empate Fluminense e Corinthians, mas e o resultado final? Eu dou palpite já mais para empate. Eu vou dar uma força para o nosso amigo Mazelito, né? Vamos lá, 3-2 nos pênaltis do Fluminense. Você, Luciana, e aí? Vai dar o quê, Fluminense e Corinthians? Eu também acho que vai dar um empate. Eu acho que vai ser 1-1 no tempo normal. E aí, eu vou te falar que eu acho que vai dar Corinthians. Eu acho que nesse caso o Cássio leva a vantagem. Mas ela, me desculpa, amigo, mas vai ser complicado. Acho que o Cássio pode aí se sobressair. E aí, Bocão? E aí, Bocão? Do Cássio, ó. Fluminense e Corinthians. Bocão, Fluminense e Corinthians. Eu acho que o único time que pode tirar esse título do Flamengo da Copa do Brasil é o Fluminense, por ter uma rivalidade e um clássico regional. Porque eu acho que o Corinthians não consegue, mesmo passando o Corinthians, que eu acho que vai passar, ele não consegue ganhar do Flamengo de jeito nenhum. Eu acho que o Flamengo já consolidou sua vitória, independente de a gente achar que está oscilando num outro campeonato. Ninguém tem motivação para jogar um campeonato brasileiro cansativo. Os caras querem Copa do Brasil. Aí 80 jogos por ano. Todos falam na televisão, os comentaristas. 80, claro, tem vários campeonatos paralelos. Como é que pode isso? Aí não tem como, você tem que jogar 80, você não quer dinheiro, você não quer ganhar. Como é que pode 3 campeonatos, dois campeonatos de 3, que te dão direito a Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Aí vira G8, vira G9, não dá. Ô Cláudio Afonso, para fechar rapidamente, Flamengo e São Paulo, você vai torcer para as cores rubro-negras, eu sei disso. Diga lá, o que você acha que vai dar? Até porque os dois têm as mesmas cores, né? São Paulo e Flamengo, né? Vermelho, preto e branco. Mas um é rubro-negro, outro é tricolor. Mas vai dar Flamengo, né? E você, Bocão, vai dar Flamengo? Vai dar Flamengo. Acho que os jogadores do nível profissional amadurecido não vão dar esse mole, né? Lógico. E aí, Flamengo? Vai dar Flamengo? Como torcedor do Botafogo, 3-0 São Paulo. Mas como jornalista, vai ser 2-1 Flamengo. Luciana, fecha aqui, vai dar quanto o Flamengo? O Flamengo vence de quanto? É de 4 para cima, de 5 para cima, ou 3 para baixo? Eu acho que 2-1, vou nesse também do Bocão, porque eu acho que o São Paulo deu trabalho lá no Morumbi, mas tem um time limitado em relação ao Flamengo. Falta o matador, isso mostrou lá, e eu acho que aqui vai ser um placar 2-1. O Flamengo também não está com essa coisa toda de passar por cima de um São Paulo, que é finalista da Copa Sul-Americana, né? E o Ceni vem fazendo um belo trabalho com a equipe que tem.
Então não vai ser assim tão fácil, não. Mas o Flamengo vence. Agradecendo a você, ao Bocão, ao nosso querido Cláudio Afonso, e a você que participou sempre aqui, nos acompanhando no Max Esporte, a TV Max, canais 525 e 25 da NET. Em nome do Max Esporte, em nome de REN TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. A gente volta na terça-feira. Ele vai voltar, não sumiu não, o piloto não sumiu do programa. Ele volta na terça-feira que vem para apresentar o programa Max Esporte, tá certo? Aqui na TV Max. O Rio corre para Max.